TemaCast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e hoje vamos falar sobre um episódio da história do Brasil que completou 200 anos. Eu estou falando da Revolução Pernambucana de 1817. E para falar sobre isso está aqui comigo o meu amigo Igor Alcântara. Ô Francisco e Jorge, como diria Chico Sainz, eu nunca vi tamanha desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. É isso aí, vamos falar dessa revolução. Exato, e também está aqui comigo o meu amigo Jorge Virgílio, como o Igor já falou, né? Olá Francisco, olá Igor, olá ouvintes, e vamos lá falar de mais uma revolução desse país que não tem revoluções violentas. Exatamente, olha só pessoal, não se esqueça que o TemaCast não chega até você pelo apoio da corte portuguesa, mas sim através das doações de ouvintes que todos os meses contribuem para a realização deste programa. Se você quer fazer parte do nosso time de mecenas e ajudar o TemaCast a continuar e a crescer, entre em nosso site lá no temacast.com.br e descubra mais. Ou então você pode ir diretamente em um desses links no patreon.com/temacast ou em apoia.se/temacast, lembrando que as doações feitas no Patreon são feitas em dólares e no apoia.se são feitas em reais. Todos apresentados, dados os recados, vamos para o episódio. Então, bora lá! A Revolução Pernambucana de 1817, também conhecida como Revolução dos Padres, foi um movimento emancipacionista que eclodiu na então capitania de Pernambuco, que hoje é o estado de Pernambuco. A Revolução foi um marco na história brasileira, pois pela primeira vez uma conspiração contra o domínio português conseguiu ir além da preparação e romper efetivamente com a metrópole, mantendo-se no poder por 75 dias. Não era o Brasil tal como conhecemos hoje, é claro, mas já era uma forte sinalização de que a independência da província brasileira não tardaria. As razões que levaram à Revolução tinham um forte apelo entre diversos setores da população, uma vez que, na época, Pernambuco era uma das porções coloniais mais ricas do Brasil, com grande produção de açúcar e algodão, além de escoar, através do porto do Recife, a produção de outro grande produtor, que era a província da Paraíba. Pernambuco tinha o maior número de exportações per capita da América Portuguesa, embora o PIB per capita da capitania do Rio de Janeiro, onde havia ido se instalar a corte, já fosse o maior do Brasil desde o final do século XVIII. E apenas por curiosidade, por essa época o PIB do Rio de Janeiro equivalia a 60% do PIB brasileiro, que era cerca de 6.800 contos de réis, que eu não faço ideia de quanto seria hoje, mas deveria ser uma boa grana, né? Enquanto que o PIB de Pernambuco equivalia a 13%, que era cerca de 1.400 contos de réis, empatando no segundo lugar com a Bahia. E influenciado pelos ideais iluministas que inspiraram a independência dos Estados Unidos em 1776 e a Revolução Francesa em 1789, os revolucionários de Pernambuco assumiram o poder, reduziram a carga tributária e instauraram um regime de liberdade de imprensa e religiosa. Contudo, não ousaram enfrentar de maneira resolutiva o problema da escravidão. É sempre bom frisar que, caso os revolucionários pernambucanos fossem bem-sucedidos, o país que pretendiam criar nasceria igualmente sob o signo da escravidão. Bom, como a ruptura pernambucana foi muito séria para a coroa, a repressão que empreenderam contra ela também foi impiedosa. Por terra e por mar, o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, cuja sede do governo estava na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro desde 1808, ordenou um ataque que envolveu mais de 8.000 homens, que era gente pra cacete daquela época. Os líderes da revolução foram presos e os mais destacados foram julgados e executados.
encerrando a luta por um governo autônomo. A Revolução de 1817 no Nordeste do Brasil tem sido considerada desde então pela dita historiografia oficial como um acontecimento regional, um episódio menor ou até mesmo alheio ao desenrolar do fio condutor da história brasileira, aquela com H maiúsculo, ou seja, aqueles acontecimentos que levariam à independência monárquica de 1822 e à construção do Estado Nacional. Desse modo, a Revolução de 1817 tem sido estudada, na maioria das vezes, como uma manifestação nativista, geograficamente limitada, de viés separatista, desligada dos, digamos, verdadeiros acontecimentos nacionais ocorridos entre Rio, São Paulo e Minas Gerais, como a Inconfidência Mineira, o Grito do Ipiranga e a elevação da cidade do Rio à capital do Império Português e, posteriormente, a centro irradiador da nacionalidade brasileira. Pois é, mas sabe como é que, assim, como é que isso começou? Quais são os fatos que antecederam, né? Bom, vamos falar disso aí. Quando eclodiu na Revolução, em 6 de março de 1817, o mundo político que cercava a monarquia portuguesa na América não era, né, aquele mar de rosas que a gente poderia supor, né, que seria após o Napoleão Bonaparte, né, que a gente viu em outros episódios, que era, enfim, um inimigo da coroa portuguesa, ele ter sido definitivamente vencido em 1815. Após a derrota da França, os demais países europeus se reuniram num congresso em Viena e tentaram reorganizar o mundo em 2 princípios básicos. Primeiro, o da legitimidade, né, que restaurava as antigas dinastias europeias abolidas pelo Napoleão, e o segundo era o princípio das fronteiras geográficas, né, que ditava que o equilíbrio de forças no continente europeu se daria pela manutenção das fronteiras estabelecidas pelo Congresso de Viena a partir da adoção de exércitos permanentes por cada uma das principais potências europeias. E a ideia, né, era evitar assim que qualquer campanha expansionista como a dos exércitos de Napoleão tivesse cabo no final, né? E aí esse princípio vigorou até o final da Segunda Guerra Mundial, né, quando foi adotado o princípio das fronteiras ideológicas, né, isso já no contexto da Guerra Fria, onde os exércitos passaram a se orientar, neste caso, né, não para a defesa de suas fronteiras nacionais, mas principalmente para defender um dos 2 blocos ideológicos que disputavam, né, a hegemonia econômica do mundo, né, como a gente sabe, o bloco capitalista e o bloco comunista. E um comentário à parte aqui, existe na Europa, né, um crescente movimento de euroceticismo, né, mas muitas pessoas, muitos especialistas dizem que um dos principais motivos da gente não ter tido uma guerra dentro da Europa, pelo menos da Europa ocidental, após o final da Segunda Guerra Mundial, é a adoção do mercado comum europeu e do euro por boa parte desses países, né? Enfim, aí é mais desvantagem ainda para eles entrar em guerra. Exato. Mas voltando aqui, né, nesse Congresso de Viena também foi estabelecida, né, a Santa Aliança, que era uma aliança político-militar entre os exércitos da Rússia, Prússia e Áustria. Lembrando, a Prússia, né, que era uma das que hoje, né, um dos estados, né, alemães, parte do território alemão. E o objetivo dessa Santa Aliança era impedir o avanço das reformas liberais burguesas que ocorriam no Reino Unido, na França e Estados Unidos e intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime e a ordem monárquica, o que incluía combater o processo de independência dos países americanos e assegurar uma justa, e aqui justa, obviamente, entre aspas, divisão dos continentes africano e asiático entre esses países, né? O objetivo, no caso aqui, era assegurar o regime colonial na América, né? Entretanto, acabou sendo boicotado pelos Estados Unidos, né? Obviamente, que instituiu a famosa doutrina Moore, que, enfim, tinha o tema, né, America for Americans, ou, né, traduzindo América para americanos. Eu não estou falando de Make America Great Again, isso aqui foi bem antes, né? Enfim, onde os Estados Unidos, né, se comprometeram a apoiar política e economicamente e belicamente toda e qualquer região da América que se proclamasse independente e soberana. Quer dizer, o intervencionismo americano começando já na raiz, né, da origem do país. Bem lá atrás, né? Pois é. O Congresso de Viena acabou não tendo muito êxito, né, e ele trouxe uma paz momentânea só, né, para o continente europeu e para a corte do Dom João VI, que estava no Rio de Janeiro. Desde que ele havia chegado ao Brasil em 1808, né, o príncipe regente já havia se lançado em 2 aventuras militares. Uma no norte do Brasil para se vingar de Napoleão, no qual ele invadiu e ocupou Cayena, né, a capital da Guiana Francesa, e uma outra no sul da província brasileira, aproveitando-se, né, de um relativo vácuo de poder na região após a invasão francesa da Espanha, né, para anexar o Uruguai. Enfim, ele teve essas 2 empreitadas militares.
E a ocupação de Cayena, né, com a consolidação da restauração da Casa dos Bourbons na França, foi resolvida com a devolução acertada, né, pelo Tratado de 28 de agosto de 1817 e de maneira pacífica, até mesmo, a gente pode dizer, né, cavalheiresca, né, embora a porção sul da Guiana tenha permanecido em disputa, tenha sido mais tarde anexada ao Brasil com o empenho diplomático do nosso amigo Barão do Rio Branco, que a gente já citou aqui no TemaCast, originando mais tarde, né, o território do Amapá, que passaria à condição de Estado brasileiro na Constituinte de 1988. Eu lembro, e provavelmente o Francisco lembra, não sei se o Jorge lembra, será muito novo, mas eu lembro, Roraima, Amapá, né, eram territórios, não eram estados. Eram territórios, passaram para estados. Muito novo não, eu tinha 1 ano de idade, né, então não lembro. Então, imaginei. Enfim, a ocupação de Montevidéu, né, no entanto, ela se prolongou para o período pós-independência, tendo sido herdada pelo Império Brasileiro. Tem um problema que foi deixado. E, enfim, que boa parte, né, por causa dessa incursão de Dom João VI, né, que ele se envolveria posteriormente em intermináveis conflitos na região Platina, como a gente já comentou aqui em diversos episódios do TemaCast, tem muita treta naquela região sul do país, né, que a gente já falou em alguns episódios. Com a invasão do Uruguai, né, a Corte do Rio de Janeiro criou um problema permanente com as colônias espanholas, em particular com as Províncias Unidas do Rio da Prata, né, atual Argentina. Quem acha que a treta é por causa de futebol é bem anterior. Enfim, o que ajudou a envenenar o relacionamento, né, das nascentes repúblicas sul-americanas com a monarquia brasileira, tida, né, como uma ameaça imperialista, processo esse que culminaria na Guerra do Paraguai. E aí, como sempre a gente recomenda, né, ouvir os episódios da Guerra do Paraguai e também da Guerra da Cisplatina. Bom, a ocupação de Montevidéu também provocou uma interpelação conjunta sem precedentes nas cortes europeias, né, contra a ação portuguesa. Os plenipotenciários, né, da Áustria, França, Grã-Bretanha, Prússia e Rússia exigiram do governo da sua majestade fidelíssima, né, o príncipe de Portugal, por nota ao ministro da corte de Portugal no Brasil, né, explicações que fossem suficientes aos seus olhos para a ocupação de Montevidéu. Basicamente é o seguinte: você tá louco? O que você está fazendo, né? Traduzindo para a linguagem de hoje. E, enfim, sob a pena, né, de cair sobre Portugal a responsabilidade pelas consequências desagradáveis que disso poderiam resultar para os dois hemisférios. Aqui a gente falando entre aspas, né, parafraseando o que foi dito na época. Eles exigiam também, né, que a Espanha, com o apoio de seus aliados, fosse ressarcida pelos danos causados pelos luso-brasileiros. Inicialmente, né, por tratar-se de uma corte refugiada, Portugal não poderia nem sequer tomar assento lá no Congresso de Viena. Para os demais monarcas da Europa, a família real portuguesa estava numa situação ali no mínimo estranha, né, pois o Dom João governava o seu reino a partir de uma colônia. Portanto, ele não estava formalmente dentro do seu país, mas sim uma possessão além-mar de Portugal. Segundo os princípios que foram adotados, né, pelo Congresso de Viena, a Casa de Bragança, que reinava em Portugal antes da invasão napoleônica, seria restaurada, né, que era o princípio da legalidade. Entretanto, o Dom João precisaria retornar a Portugal. Seus pares na Europa, né, viam com uma certa suspeição sua opção pelo Brasil e essas incursões expansionistas portuguesas na América, né, como o Igor comentou. O jeitinho, né, digamos assim, encontrado pelo Dom João para resolver a controvérsia sem precisar sair do Brasil foi elevar a província brasileira à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, seguindo ali, né, o exemplo e o modelo britânico de Reino Unido, lá da Grã-Bretanha. Nascia assim o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo como capital a cidade do Rio de Janeiro. Só que é isso aí que também criou, né, uma certa contradição, mas dessa vez uma contradição interna no reino, já que agora ele passava a ter oficialmente 2 centros políticos. Um lá em Lisboa, né, que era a antiga capital, né, e era a capital de Portugal, e um outro centro agora no Rio de Janeiro, como capital do Brasil e como capital do Reino Unido lusitano, onde residia o futuro rei Dom João de Bragança e a sua corte. A diplomacia portuguesa, sobretudo através do seu hábil embaixador em Londres, né, o Conde de Palmela, soube, entretanto, contornar o problema com tato, né, principalmente devido ao apoio da Inglaterra que, com a derrota, né, do Napoleão, se tornou a principal força bélica e econômica do mundo. A esse respeito, afirma o historiador mineiro Hélio Viana, abre aspas, durante todo o período de permanência da corte de Dom João no Brasil, como príncipe regente e rei, de 1808 a 1821, caracterizou-se a política internacional portuguesa pela estreita aliança mantida com a Inglaterra. Fecha aspas.
Entretanto, né, se essa estreita aliança trouxe benefícios, ela também trouxe dificuldades para o governo português, tanto internacionais quanto internas, né, na metrópole e no além-mar. Um dos benefícios, entretanto, foi o apoio, ainda que de certa maneira bastante contido, que Portugal teve dos ingleses na repressão da Revolução de 1817, né, que é o tema desse TemaCast. As dificuldades, porém, foram muitas e a maioria delas seriam herdadas pelo Império do Brasil. A mais importante dificuldade, né, do ponto de vista da política internacional, foi sem dúvida a questão do tráfico de escravos e da abolição da escravidão. A gente chegou a comentar sobre isso também lá no episódio na trilogia lá da Guerra do Paraguai, a gente chega a comentar um pouco desses problemas. Um dos principais, né, temores do mundo era que uma revolta escrava no Brasil o convertesse num grande Haiti, né, onde um grupo de negros rebelados, sob a liderança de Jean-Jacques Dessalines, havia não só acabado com a escravidão, mas proclamado a independência do país, né, da França, instituindo a Segunda República das Américas e a primeira comandada por ex-escravos. Se o precedente lá dos Estados Unidos, né, tinha sido ruim, o do Haiti era com certeza 100 vezes pior. Afinal, né, lá nos Estados Unidos, pelo menos foi a elite branca e escravocrata que promoveu a independência, e não uma horda, né, entre aspas, de negros e mestiços. O Brasil, sendo um país do mesmo tamanho do continente europeu e composto majoritariamente por afrodescendentes, poderia da noite para o dia se tornar o maior império não europeu do mundo. E sabe-se lá o que viria depois disso, né? Sei lá, a invasão da Europa. Podia acontecer. Outra dificuldade, né, que essa estreita aliança com a Grã-Bretanha trouxe para Portugal foi a que provocou o descontentamento que se instaurou na metrópole, né? Em particular, na cidade do Porto e em Lisboa, né, devido à assinatura e implementação dos tratados de livre comércio e navegação em 1810, que davam, sobretudo, vantagens alfandegárias, além de outras, aos britânicos, né, tanto no Brasil quanto em Portugal. Os representantes do comércio e da indústria em Portugal, eles ficaram ressentidos, né, com as concessões que os ingleses tinham recebido, sendo também a regência do marechal britânico Beresford, lá em Portugal, visto como um tipo de colonização inglesa imposta aos portugueses. Essa situação fez crescer na metrópole os clamores, né, pelo retorno da corte para Lisboa, né, e apesar dessa animosidade contra os ingleses não ser tão acentuada entre os brasileiros, pelo menos até a independência brasileira em 1822, essa estreita aliança com os britânicos, né, que tinha ali o Dom João, era tida também como um entrave para o processo de independência pelos emancipacionistas brasileiros, né? Enfim, além desses problemas internos e externos na Europa, os diversos processos de independência que ocorriam na América Espanhola era uma situação nova e delicada para a corte portuguesa solidamente estabelecida no Rio de Janeiro. Quer dizer, os caras fugiram para a América e chegaram na América no exato momento em que todo mundo está querendo se tornar independente, né? E você é um rei, e aí, né, você tá nas ex-colônias, você fala, pô, ai, meu pescoço. Então o pessoal ficou meio preocupado. Complicou para eles. Pois é, chegaram, sabe, chegou no fim da festa. Exatamente. Embora os portugueses tenham sabido se aproveitar do momento para consolidar as fronteiras brasileiras, essas revoltas incomodavam grandemente, né, o Dom João. Incomodava porque a tensão que ocorria nas ex-colônias espanholas já batia na porta do Brasil, embora ainda não houvesse entrado. Esses temores de insurreições no Brasil acabariam se materializando justamente na Revolução Pernambucana de 1817. A partir de então, o republicanismo insurrecional passou a constituir um permanente fantasma, né, a espreitar a monarquia, tanto a lusitana de Dom João quanto a brasileira de Dom Pedro I e posteriormente de Dom Pedro II. O general venezuelano Simão Bolívar, né, que foi o principal líder do processo de independência, tanto da Venezuela quanto da Colômbia, do Equador, Bolívia, Panamá e Peru, ele chegou a comentar em uma de suas cartas que Dom Pedro I havia se regozijado publicamente ao saber de uma de suas derrotas militares na campanha de independência da Gran Colômbia. E a Gran Colômbia, para quem não conhece, ela correspondia, né, originalmente ao que hoje é a Colômbia, Venezuela e Equador. Esses países eram um país só e depois eles se dividiram em 3. Aliás, só um comentário à parte, né? Eu até tenho uma certa dificuldade de diferenciar a bandeira deles, porque é bem parecida, né? Muda uns símbolos, assim. Tem hora que eu confundo a bandeira desses 3 países por esse motivo. Dá bastante confusão, é verdade. É bem similar. O ouvinte procure aí no Google, você vai ver que as 3 bandeiras, né, de Colômbia, Venezuela e Equador são bem parecidas. Bom, o próprio famoso conselho, né, que o Dom João VI deu ao Dom Pedro I, acho que todo mundo já ouviu isso, né? Para que ele pusesse a coroa na cabeça antes que algum aventureiro fizesse, nada mais foi senão um reflexo
daquele temor, né, da chama do republicanismo que se havia se declarado abertamente no Brasil em 1817 e não mais desapareceu. O aviso de Dom João VI ao seu filho Pedro era claro: você deve agir antes que surja um Simão Bolívar brasileiro. A conjuntura internacional era dessa forma bastante complicada para Portugal e para a nação brasileira que nascia do Rio de Janeiro. A paz interna da monarquia portuguesa no Reino do Brasil desde a chegada de Dom João VI havia sido completa até a eclosão da Revolução de 1817. Desde então ficaria patente a inserção do processo político interno do Brasil no grande quadro que já se tinha esboçado em outras ex-colônias do continente. A Revolução de 1817 traria para dentro do país toda a complexidade das grandes questões internacionais do momento, até então apenas contempladas de longe pelos portugueses, e já agora não mais como possibilidade teórica, mas como realidade palpável. Como disse no auge da ebulição da Revolução no Nordeste, o famoso diplomata francês Dominique Dufour de Pradit, mais conhecido como Abade de Pradit, abre aspas. É, portanto, bastante provável que as agitações continuem no Brasil todo ou em parte dele, fecha aspas. E de fato, após 1817 não foram poucas as guerras civis que eclodiram no Brasil. Recife e Olinda, as duas maiores cidades pernambucanas no início do século XIX, tinham juntas cerca de 40 mil habitantes. E apenas para uma comparação, a cidade do Rio de Janeiro, a maior cidade do país então, possuía cerca de 60 mil habitantes. O porto do Recife escoava a produção de açúcar e de centenas de engenhos da zona da mata pernambucana, além de algodão. Ademais de sua importância econômica e política, Pernambuco tinha participado de diversas lutas libertárias, como a Guerra dos Mascates, ocorrida entre 1710 e 1711. Nesse conflito nativista, os mascates da cidade do Recife, em sua maioria portugueses reinóis, entraram em conflito contra a elite colonial pernambucana estabelecida na cidade de Olinda, então a capital da capitania de Pernambuco. Os mascates exigiam a autonomia municipal da região do Porto do Recife, que na época era apenas um dos distritos de Olinda, sede da burguesia local. A vitória dos mascates foi importante para o fortalecimento do pensamento liberal em Pernambuco, pois culminou não apenas no estabelecimento da Câmara Municipal do Recife, dando mais poder à crescente burguesia pernambucana, como igualmente consagrou a cidade do Recife como a segunda capital pernambucana. E olha só que coisa estranha, a partir de 1711 ficou estabelecido que o Recife passaria a dividir com Olinda o posto de cidade capital. E a coisa funcionava assim, ó: a cada 6 meses a sede da capitania era transferida de uma cidade para outra. E essa estrutura se manteria até a proclamação da República em 1889, quando então o Recife passaria a ser a única capital. Com a independência dos Estados Unidos da América em 1776 e com a Revolução Francesa em 1789, ambas revoluções de cunho burguês, os ideais iluministas e liberais ganharam ainda mais força não só em Pernambuco, mas em toda a América. As teorias políticas e sociais de Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu e do Abade Sieyès se materializavam através da Constituição Americana de 1787 e da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão em Paris em 1789. Uma nova ordem econômica se estabelecia, portanto, no planeta. Embora a coroa portuguesa intervisse de forma rigorosa para que esses ideais de luta contra o antigo regime e a favor da liberdade não chegassem às suas colônias, os últimos acontecimentos na Europa acabaram repercutindo em todo o Brasil e particularmente em Pernambuco, onde a classe burguesa do Recife se impunha já há algumas décadas sobre a decadente e endividada classe senhorial de Olinda. As ideias liberais que entravam no Brasil junto com os viajantes estrangeiros e por meio de livros e de outras publicações, e que ressoavam na burguesia, os principais patrocinadores da nobreza, tanto na corte quanto no interior, nos engenhos, incentivaram o sentimento de revolta entre a elite esclarecida pernambucana. E além disso, os próprios filhos dos senhores de engenho iam estudar na Europa, trazendo de volta consigo valores revolucionários da bagagem. Devido a esses fatos, em 1796 foi fundada a primeira loja maçônica no Brasil, o Areópago de Itambé, na cidade de Itambé, em Pernambuco, tendo como seu fundador o médico paraibano e ex-frade Manuel Arruda Câmara, que havia estudado tanto em Portugal
Portugal quanto na França. Em Pernambuco, as principais lojas maçônicas, além do Areópago de Itambé, foram a Patriotismo, a Restauração, a Pernambuco do Oriente e a Pernambuco do Ocidente, que serviam como locais de discussões e difusão de ideias iluministas vindas principalmente da França. E aqui é bom a gente dizer que nessa época a maçonaria não era liberada no Brasil, mas eles faziam essas reuniões secretas, né? Bom, em 1800 foi fundado o Seminário de Olinda, que viria a ser um dos principais pontos onde os padres ligados à maçonaria pernambucana poderiam ensinar o que eles mesmos discutiam no Areópago de Itambé. Um dos principais pontos discutidos no Areópago era de um movimento com o intuito de separar Pernambuco da jurisdição da coroa portuguesa e criar assim uma república. Essa ideia veio a ser o ponto-chave da chamada Conspiração dos Suassunas no ano de 1801, na qual os irmãos Cavalcante de Albuquerque, sendo um deles proprietário do engenho Suassuna, do qual veio o nome da conspiração, foram presos e acusados de serem os mentores. Porém, como membros da aristocracia pernambucana, foram logo soltos por não terem sido provadas as acusações, como sempre acontece no Brasil. Se tiver dinheiro, não tem problema. Embora essa insurreição tenha sido sufocada, os membros integrantes que formavam as sociedades maçônicas e os padres envolvidos voltariam com os mesmos ideais em 1817. Pois é, alguns anos antes da revolta, em 1815 e 1816, tanto o Pernambuco quanto a Paraíba haviam sofrido com a seca, o que gerou uma crise na produção da cana-de-açúcar e algodão, produtos que sofriam concorrência da produção de outros países na América. A crise tornou o grande contingente de escravos de Pernambuco muito caro para ser mantido pelos senhores de engenho, que não viam alternativas a não serem começarem a vender os escravos para os pioneiros na plantação de café na província do Rio de Janeiro, que nessa época marchava para se tornar o maior produtor de café do mundo, respondendo por cerca de 70% da produção mundial, não agora, mas depois no auge. Além disso, outra insatisfação dos pernambucanos era com o comando do comércio e dos cargos administrativos na província, normalmente ocupados apenas por portugueses reinóis, ou seja, portugueses nascidos na Europa. Com isso, vários setores da sociedade pernambucana estavam insatisfeitos, a exemplo dos senhores de engenho, membros do clero, militares e, claro, os comerciantes. E foi no início de março de 1817 que o então governador da província de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, foi avisado que uma conspiração sobre a liderança do comerciante capixaba Domingos José Martins pretendia derrubar o governo e proclamar a República. Filho do capitão de milícias Joaquim José Martins e de Dona Joana Luísa de Santa Clara Martins, o Domingos José Martins nasceu em 1781 na cidade que hoje é conhecida como Marataízes, bem ao sul da capitania do Espírito Santo. O seu pai comandava um quartel de estrada criado em 1810 em frente à Ilha das Andorinhas, na Praia de Boa Vista, ali localizado para fiscalizar e impedir o desembarque clandestino de africanos. Domingos José Martins iniciou os estudos primários na capital do Espírito Santo, Vitória, completando a sua formação posteriormente em Portugal. Ele seguiu para Londres, onde se empregou na firma portuguesa Dourado Dias e Carvalho, chegando à condição de sócio desse estabelecimento comercial. O Domingos era maçom e fez várias amizades nos ambientes liberais de Londres, lembrando que a maçonaria e o movimento liberal estiveram sempre ligados, Em particular, nesse caso aqui, com o general venezuelano Francisco de Miranda, que era natural de Caracas e que havia lutado tanto na Guerra de Independência dos Estados Unidos da América quanto na Revolução Francesa. Esse cara é praticamente um Forrest Gump, E, enfim, ele relatou para o Domingos José, em primeira mão, o desenrolar desses conflitos que culminaram no surgimento das primeiras repúblicas modernas. Em 1813, visando abrir uma filial de sua empresa no Brasil, Domingos José Martins muda-se para o Recife, cidade grande e movimentada, que, embora fosse menor do que o Rio de Janeiro em população, era economicamente mais vibrante, já que a praça comercial do Rio, desde a chegada da família real, havia passado a dividir espaço e a ceder lugar à burocracia do governo português. E logo ao chegar em Recife, Domingos conheceu e se apaixonou pela recifense Maria Teodora Costa, então com apenas 9 anos de idade, de acordo com o livro A Teia do Parentesco em Pernambuco, do pernambucano Edgardo Pires Ferreira. Não vou nem comentar o fato da menina ter 9 anos de idade. O pai de Maria Teodora, Bento da Costa, um dos 3 homens mais ricos de Pernambuco e um notório traficante de escravos, foi contra o casamento, Óbvio.
O que se diz é que, como português nato, ele não aceitava o casamento da filha com um brasileiro, ainda que branco de boa família e instruído, né? E, mais uma vez, a questão da idade não seria um problema para que eles firmassem o compromisso naquela época. Embora, quando a gente fala em casamento aqui, é diferente, né? Enfim, porque a consumação do casamento mesmo só poderia acontecer depois da primeira menstruação da menina. Mesmo assim, mas de qualquer forma, a idade não era o principal impedimento. Só dizendo aqui pro pessoal que aqui ninguém é a favor de pedofilia, mas eu, na minha maneira de entender, um cara que é adulto olha pra uma menina de 9 anos e deseja casar com ela, pra mim isso aí já é uma pedofilia, cara. Mas naquela época parece que as coisas aconteciam assim, né? Ele tinha 20 e poucos anos na época, né? Hoje seria pedofilia total, né? A Revolução Pernambucana ia acabar por aí, o cara ia ser preso pela Polícia Federal. Exatamente. Pois é, mas enfim. Hoje ainda acontece em alguns países, isso ainda é legal em alguns países, infelizmente. Mas voltando aqui, né? Outra possibilidade é que talvez, né, para a proibição do casamento, é que talvez ele não quisesse que a filha se casasse com um forasteiro. De qualquer forma, né, durante os 4 anos seguintes, o casal se veria apenas à distância, durante as cerimônias religiosas, né, comunicando-se por meio de sinais ou de bilhetinhos levados pelas mucamas da menina. Enquanto isso, o comerciante capixaba não perdeu tempo e tornou-se rapidamente benquisto e conhecido no Recife e em Olinda, e ele ajudava a quem pedia, né? Ele promovia muitas festas no sobrado que havia alugado em Recife, no engenho Irapama, arrendado no Cabo. Ele fundou também a sua própria loja maçônica, a Pernambuco do Ocidente, onde, em segredo com seus irmãos dessa ordem, ele planejou a revolução que rebentaria em 1817. Então a gente vê algumas similaridades aí, né? Porque a Revolução de Independência Americana, inclusive, diga-se coincidência ou não, eu estou gravando esse episódio onde nasceu a Revolução Americana, né, aqui na Filadélfia, e tanto a Revolução Americana como a Revolução Pernambucana e outras diversas que aconteceram no mundo ocidental foram planejadas, enfim, tramadas dentro de lojas maçônicas. Se eu não me engano também, parece que a Guerra dos Farrapos também teve uma forte influência da maçonaria aqui no sul do país. Sim, teve participação da maçonaria aí no sul, porque na verdade tinha 2 linhas de maçonaria, né? Tinha um pessoal que era da linha mais vermelha, que era republicano, e o pessoal da linha azul, que era monarquista, e aí parece que aí no Rio Grande do Sul prevalecia mais o republicanismo, né? Exato. No início de 1817, o Domingos José Martins viajou para a cidade de Salvador e depois para a cidade do Rio de Janeiro, tendo como companhia o seu xará, o capitão Domingos Teotônio, que também era maçom e possuía contatos, né, com maçons cariocas /fluminenses e soteropolitanos /baienses, né? Só um comentário aqui, antigamente o pessoal da cidade de Salvador era chamado de baiense. Bom, o plano de Domingos era que o levante acontecesse simultaneamente no Rio, em Salvador e no Recife, as 3 maiores e mais ricas cidades do Brasil, na Semana Santa, no início de abril de 1817. Entretanto, o comerciante português Carvalhinho, ele acabou descobrindo a trama, né, no Recife e denunciou a conspiração ao governador Caetano Pinto Montenegro em 1º de março. Assim, no dia 6 de março, o Montenegro ordenou a prisão dos líderes civis e militares do movimento encabeçado pelo Domingos José. Os civis, né, inclusive o Domingos José, foram facilmente detidos pelos soldados do governador. Entretanto, quando o brigadeiro português Manuel Barbosa, que era o comandante do regimento de artilharia do Recife, lá no bairro de Santo Antônio, ele chegou lá e deu a ordem ao capitão José de Barros Lima, mais conhecido como Leão Coroado, esse capitão simplesmente não acatou a ordem de prisão. O pernambucano José de Barros Lima, né, ele era apelidado de Leão Coroado por ser careca, né, no topo da cabeça e ter longos cabelos nos lados, né, parecendo assim uma juba de leão. Eu chamo esse pessoal de careca cabeludo. Exatamente. Ele era o famoso careca cabeludo, né, ou Leão Coroado, que é o nome mais maneiro. Mas também, o Francisco, era chamado de Leão Coroado não só porque ele era um careca cabeludo, mas porque ele também era muito famoso pela sua valentia. E para provar sua valentia, em vez de se render, né, ao comandante lá do seu regimento, o Leão Coroado sacou a sua espada e varou de um lado para o outro a barriga do Barbosa. E a revolução, né, planejada secretamente pelos maçons para rebentar daí a um mês, na Semana Santa, como eu falei, né, que seria ali simultaneamente em 3 cidades, ela acabou nascendo de forma prematura no Recife. Na companhia de outros militares rebelados, né, o José de Barros Lima tomou o quartel e ergueu trincheiras nas ruas vizinhas para impedir o avanço, né, das tropas
tropas legalistas. Do quartel da artilharia, o movimento ganhou as ruas de Santo Antônio, que era um bairro habitado particularmente pelos recifenses pobres e remediados, né? Os recifenses mais ricos, eles preferiam o bairro da Boa Vista. Bom, logo o movimento invadiu também o antigo bairro do Recife, né? Onde ficava o porto e onde também vivia grande parte dos portugueses natos. Temeroso, o governador se asilou no Forte do Brum, mas estando cercado acabou se rendendo no dia seguinte, né? Entregando o governo de Pernambuco aos revolucionários. É o primeiro que se refugia em forte, em quartel e não em igreja, porque normalmente eles vão direto pra igreja, né? Exatamente. Esse foi mais esperto, mas também não adiantou, né? A pessoa, vou aqui pro forte que tem uns canhões, mas não deu muito certo. Bom, o governador foi preso, né? Mas acabou conseguindo embarcar no navio e fugiu pra corte lá no Rio de Janeiro. Em 7 de março de 1817, os rebeldes do Recife se reuniram no velho prédio do Erário Régio, né? Que seria o equivalente ali a uma secretaria de fazenda da capitania de Pernambuco, onde hoje, né, está localizado o Palácio do Campo das Princesas, né, que é a atual sede do governo executivo pernambucano, e ali eles formaram o primeiro governo livre do povo brasileiro. Naquele mesmo dia, 7 de março, foram reunidos 16 dos mais notáveis cidadãos do Recife, dos quais 2 eram negros. E estes 16 cidadãos elegeram um governo provisório para cuidar da causa da pátria, composto por 5 membros e representando cada um deles, né, uma parte, digamos assim, da sociedade. O padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro, né, representando o poder eclesiástico, né, a igreja. O capitão Domingos Teotônio Jorge Martins Pessoa, né, que representava os militares, o advogado José Luiz de Mendonça, né, que representava os magistrados, e o coronel Manuel Corrêa de Araújo, que representava os proprietários de engenho, essa classe desfavorecida, e o negociante Domingos José Martins, representando os capitalistas do Recife. Já o trabalho administrativo ele ficou a cargo de 3 religiosos, o padre Miguelinho, o frei Caneca e o vigário Tenório. A nomeação de 5 pessoas para compor o governo provisório era inspirada na Constituição Francesa de 1795, que estabelecia também o número de 5 membros para compor o diretório executivo. Em 10 de março, o advogado José Luiz de Mendonça, né, que ficaria responsável pela ordem jurídica da nova república, publicou o mais importante manifesto liberal do Império Português, né, até então, conhecido como Preciso. Embora o título completo fosse, abre aspas, preciso dos sucessos que tiveram lugar em Pernambuco desde a faustíssima e gloriosíssima revolução operada felizmente na Praça do Recife aos 6 do corrente mês de março, em que o generoso esforço de nossos bravos patriotas exterminou daquela parte do Brasil o monstro infernal da tiraria real. Fecha aspas. Esse era o título. Caramba. Parece título de tese de doutorado, né? Que tem uma palavra e tem um... E o subtítulo parece um abstract, né? Eu acho que o pessoal não tinha desenvolvido ainda o conceito de abstract, então o título era o abstract, né, cara? Porque não é possível. Bom, foram feitas várias impressões desse documento num prelo pertencente ao inglês James Pinches, né, que vivia ali em Recife, e o propósito disso era mobilizar, né, as camadas mais pobres para aderirem à revolta. O texto menciona a opressão e a traição da coroa em relação aos legítimos direitos dos pernambucanos. A rebelião iniciada no Recife e acolhida pelo povo pobre rapidamente se estendeu por toda a capitania de Pernambuco, que na época incluía o atual estado de Alagoas e grande parte do oeste da Bahia, atingindo também a Paraíba e o Rio Grande do Norte em poucos dias. Na capitania da Paraíba, os revolucionários paraibanos estavam à espera do levante em Pernambuco para também iniciar o golpe naquela região. Francisco José da Silveira, que na época fazia parte de uma junta de governo da capitania, devido ao falecimento do antigo governador, era aliado dos revolucionários e aproveitou-se da vacância do cargo de governador da Paraíba para tomar o poder. Bobo que ele também não era, né? Com a ajuda de Amaro Gomes Coutinho, Estevão Carneiro da Cunha e de José Peregrino de Carvalho, que na época tinha 18 anos, deram início ao golpe no dia 13 de março, tomando o Palácio da Redenção e a Fortaleza de Santa Catarina. Caía a Paraíba também na mão dos revolucionários. Com a fuga do ouvidor-geral da Paraíba, no dia seguinte formou-se também uma junta de governo provisório local. A revolução se estendeu pelo interior e em poucos dias várias cidades paraibanas já eram aliadas do novo governo.
No dia 28 de março, o senhor de engenho André de Albuquerque Maranhão, dono do engenho Canhaú e maior proprietário de terras do Rio Grande do Norte, liderou uma outra revolta e derrubou o governo da capitania norte rio-grandense, na época, ironicamente, sob o comando de um pernambucano natural do Recife, que era o tal de José Inácio Borges. Diante do novo quadro, o negociante português Bento da Costa, que era o pai daquela menininha de 9 anos, avaliou que não seria bom para os seus negócios dizer não ao pretendente da sua filha, que agora estava elevado a governador interino de uma nascente república. Já no dia 14 de março, Domingos Martins, então com 36 anos, e Maria Teodora, então com 13, se casavam na capelinha de Nossa Senhora da Conceição, no sítio do pai dela, em Ponte do Choa, hoje chamado de Parque da Jaqueira, e os padres se apressaram lá para fazer os trâmites e o governo bancou grandes comemorações públicas no Recife, em Olinda e nas povoações mais próximas, porque muito lhe interessava que o povo também participasse daquele evento transformado em um símbolo patriótico. O casamento do governador interino Domingos José Martins com a jovem Maria Teodora, cujo namoro era proibido há 4 anos, porque ele era brasileiro e ela era filha de um português muito rico. Então veio a calhar, né? Agora ficamos todos unidos depois desse casamento. Era também um símbolo, né, Francisco, de que agora os brasileiros eram iguais aos portugueses. Então o brasileiro discriminado que fez a revolução agora casa com a filha do português preconceituoso FDP. Assim foi vendida a união dos dois pelos revolucionários, né? Como essa coisa maravilhosa que o Jorge acabou de falar aí. Foi uma tremenda de uma festança sob a bênção da bandeira azul e branca, que eram as cores nacionais de Portugal naquela época, mas que os revolucionários defenderam como representando o céu e a pátria, com um sol para iluminar o futuro, um arco-íris para simbolizar o surgimento de uma nova era, a cruz representando a fé cristã e 3 estrelas representando Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Essa bandeira havia sido oficializada como a Bandeira da Nova República em 2 de abril de 1817. Enquanto isso, o governo provisório de Pernambuco começou a editar vários decretos, como, por exemplo, abolindo vários tributos estabelecidos pelo príncipe regente Dom João e estabelecendo relações comerciais com a Paraíba para escoamento de sua produção agrícola pelo Porto do Recife. No dia 28 de março, os revolucionários editaram uma lei orgânica que no caso vem de organização, tá? Que era uma constituição provisória para fundar a nova ordem jurídica da nova república, enquanto se formava uma assembleia constituinte para elaborar uma nova constituição. Esse documento foi enviado para as câmaras municipais das cidades pernambucanas para ser analisada e votada. De acordo com o diplomata Gonçalo Mourão, abre aspas, elaboraram e puseram em discussão pelas vilas e cidades um projeto de lei orgânica que é o primeiro texto constitucional brasileiro onde se encontram consagrados princípios como a liberdade de imprensa, a independência dos poderes, a liberdade de culto, o poder constituinte da Assembleia, a responsabilidade administrativa dos governantes e a soberania popular. Fecha aspas. Dessa forma, o texto da Lei Orgânica de 1817 surgia a partir de uma ruptura da ordem jurídica entre a província de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte com o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, sendo essa ruptura proveniente de uma revolta popular. Em meio a diversos pontos de vista por parte dos revolucionários, sendo que uns seguiam os ideais republicanos norte-americanos e outros os ideais franceses, divididos entre as teorias de Rousseau e de Sieyès, a única forma de dar legitimidade à nova ordem jurídica era através de um ato constituinte. Entretanto, o governo provisório utilizou-se da elaboração da lei orgânica para legitimar a organização das províncias aliadas da nova nação independente em meio à agitação revolucionária que poderia facilmente degenerar-se para o caos. E aqui uma curiosidade. Uma das primeiras leis criadas pelo governo provisório através da lei orgânica foi abolir a proibição dos maracatus, ou batuque de negros, que até então eram proibidos em Pernambuco, assim como em todo o território do Brasil.
Brasil. Assim, as comemorações da independência pernambucana se deram em meio às batucadas, em alto estilo. Também foram reduzidos os impostos e criou-se a primeira Polícia Nacional. Nas ruas, todos passaram a se tratar pelo título de patriota. À medida que o calor das discussões e a revolta contra a opressão portuguesa aumentavam, cresciam também o sentimento de patriotismo dos pernambucanos ao ponto de passarem a usar nas missas o aguardente, a cachaça, no lugar do vinho, e a hóstia era feita de mandioca em vez de trigo, como forma de marcar a sua identidade. Mas toda essa alegria durou pouco. Já no dia 11 de abril, uma esquadrilha portuguesa enviada do Rio de Janeiro bloqueou o porto de Recife. Em Pernambuco, toda a agricultura era voltada para exportação, assim só se plantava cana e algodão. A comida precisava ser importada. Com seus portos bloqueados, a fome rapidamente assolou a capitania pernambucana e começou a acirrar os ânimos contrários aos ventos revolucionários. Pois é, e uma vez estabelecido o governo provisório no Recife, os revolucionários fizeram tentativas de realizar outras alianças, tanto nas capitanias vizinhas como no interior. Na Bahia, o emissário da Revolução foi José Inácio Ribeiro de Abreu e Lima, o padre Roma. Entretanto, ele foi preso logo ao desembarcar em Salvador, sendo imediatamente fuzilado por ordem do governador da Bahia, o nobre português Dom Marcos de Noronha e Brito, o Conde dos Arcos. No Rio Grande do Norte, como a gente falou, o movimento conseguiu a adesão do senhor de engenho André de Albuquerque Maranhão, mas depois de depor e prender o governador do Rio Grande do Norte, José Inácio Borges, e ocupar Natal, a junta governativa revolucionária não despertou o mesmo interesse da população local verificado no Recife. Sendo assim, o governo revolucionário potiguar viria a cair em poucos dias com apoio da própria população. Já na Paraíba, o vigário da cidade de Pombal, José Ferreira Nobre, assumiu a função de propagar a revolução para as vilas do sertão paraibano. No Ceará, a comerciante Bárbara de Alencar, pernambucana de nascimento, mais radicada no Cariri, e seu filho, Tristão Gonçalves, aderiram ao movimento, mas ambos acabaram presos pelo capitão-mor do município do Crato, José Pereira Filgueiras, por ordem do governador do Ceará, o nobre português Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire Gomes. No caso aqui o Gomes é uma piada, eu tô brincando. Enfim, é o Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire, para ficar claro, que era chamado de o Visconde de Lançada. Mais tarde, esse capitão, o José Pereira Filgueiras, participaria das batalhas pela independência do Brasil ocorridas no Maranhão e em 1824 se uniria, de forma bastante irônica, ao mesmo Tristão Gonçalves que havia mandado prender em 1817 nos eventos de uma outra revolta iniciada em Pernambuco, a Confederação do Equador, tornando-se um dos seus heróis, inclusive. No plano internacional, os revolucionários contataram o jornalista luso-brasileiro Hipólito José da Costa, que foi criador do Correio Brasiliense, ou Armazém Literário, que foi o primeiro jornal brasileiro, que falava exclusivamente dos assuntos do Brasil e do Brasil, e fundado por ele em Londres, em 1808, e atualmente reconhecido como patrono da imprensa brasileira. O Hipólito foi convidado para o cargo de ministro plenipotenciário da Nova República, lá em Londres, onde ele vivia, mas ele recusou o convite por considerar o movimento pernambucano de caráter separatista. O Hipólito defendia a união das ex-colônias lusas na América sobre uma única bandeira. O governo provisório também enviou alguns de seus líderes para obterem apoio e servirem de representantes da Nova República nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Argentina. Um comentário à parte aqui, é muito comum quando uma nova república, enfim, um novo território se declara independente, que ele procure apoio internacional, ele procure reconhecimento internacional. Assim, por exemplo, a gente viu em diversos movimentos internacionais, a própria Catalunha tentou buscar isso antes da sua declaração frustrada de independência, enfim, e outros lugares, sei lá, Liberlândia, talvez o Sulito tivesse procurado isso também, enfim. Liberlândia foi ótimo. Isso, enfim, tem a terra lá de Liberland, Tem sim. Enfim, o Antônio Gonçalves da Cruz, o Cabugá, foi o emissário enviado aos Estados Unidos, mas ele conseguiu apenas o apoio de alguns oficiais bonapartistas, com o plano de libertar Napoleão, que estava nessa época recluso na ilha de Santa Helena. A doutrina Moore, que inseria os Estados Unidos nas relações diplomáticas interamericanas, só seria aprovada pelo Congresso americano 6 anos mais tarde, em 1823. Quanto ao apoio francês, acabou também não sendo de grande valia. Os franceses, que mais tarde chegariam ao Brasil para
unissem aos rebeldes no Recife, encontrariam a Revolução já encerrada, né, acabando, enfim, por serem deportados de volta ao seu país. Chegou no final da festa. Só um comentário, Igor. Quando você citou o Correio Brasiliense, né, só para o ouvinte ficar ciente, esse Correio Brasiliense do Hipólito não é o Correio Brasiliense que existe hoje lá em Brasília. O Correio Brasiliense de Brasília é uma homenagem a esse primeiro jornal, né, esse primeiro Correio Brasiliense. É bom salientar isso aí. Que no caso, se não me engano, o Correio Brasiliense atual foi fundado pelo Assis Chateaubriand, se eu não me engano. Ele recebeu uma concessão do JK, né, e ele fez esse Correio Brasiliense. Bom, a República instaurada em Pernambuco durou apenas 74 dias. O príncipe Dom João VI, ele reagiu estratégica e rapidamente contra a insurreição, enviando todas as principais forças navais e tropas da cidade do Rio de Janeiro para sitiar o litoral pernambucano e paraibano. Antecipando o ataque vindo da corte, o Conde dos Arcos, que eu citei há pouco tempo atrás, ele enviou por terra uma tropa de 900 homens comandada pelo Marechal Cogominho de Lacerda e por mar um brigue, uma corveta e uma escuna, comandada pelo capitão Rufino Pires Batista, com o objetivo de bloquear o porto do Recife. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, foram enviadas sob o comando do vice-almirante Rodrigo Lobo a fragata Tétis, as corvetas Aurora e Benjamin e uma escuna. Além do bloqueio naval, tropas terrestres chefiadas pelo general português Luiz do Rego Barreto avançaram pelo sertão de Pernambuco, subindo o Rio São Francisco a partir do território baiano e atacando os rebeldes pela retaguarda. O capitão Domingos Teutônio, que havia acompanhado Domingos de Martins até Salvador e o Rio, havia recebido do governo provisório o generalato e o comando geral das tropas pernambucanas após a Revolução. De cara, ele herdou um monte de problemas deixados pelo governo luso, como a falta de efetivos e de treinamento. Além das milícias da capital e das ordenanças do interior, corpos formados por voluntários civis, um parênteses aqui, na capitania havia apenas 2 regimentos de linha, ou seja, profissionais, né, o de infantaria sediado em Olinda e o de artilharia sediado no Recife. Bom, ao todo, o corpo profissional de militares contava com 600 homens, número insuficiente até para o serviço obrigatório nessas duas cidades, que possuíam juntas 4 fortalezas. E embora a maioria dos oficiais fossem aciados e educados, os chamados mangalisas, né, os praças, cujo soldo não passava de uma ração de farinha de mandioca e 60 réis por semana, eram sujos e indisciplinados. Muitos, inclusive, eles roubavam para conseguir manter suas famílias. Por isso, ninguém queria vestir a farda, o que facilitaria serem identificados quando fizessem, né, alguma ladruagem. Uma das maiores queixas da população pobre contra Portugal era o alistamento forçado. Como as condições de trabalho no serviço militar português eram as piores possíveis, a maioria dos praças eram miseráveis, recrutados à força, às vezes tirados na marra de dentro de suas casas. O fim do serviço militar obrigatório era um dos principais sustentáculos de apoio ao governo revolucionário e, quando Pernambuco se viu cercado por mais de 8.000 homens e precisou instituir o recrutamento compulsório, o povo mais pobre se sentiu decepcionado com a Revolução, minando grande parte do seu apoio popular. O pessoal falando, como assim? Agora a gente vai ter que se alistar, vai ser obrigatório, né? Ninguém entendeu. O pessoal queria também só levar vantagem, né? Pois é, né? Mas os republicanos, Francisco, eles começaram errando, pois eles não engajaram, né, em suas tropas os voluntários que haviam vindo do interior logo após o levante de 6 de março, né? Que estava ali na época todo mundo ansioso pela glória dos combates, o pessoal se empolgou, falou isso mesmo, vamos se rebelar. Como ninguém engajou esse pessoal, né, quando a luta irrompeu de fato semanas depois, o entusiasmo inicial já havia cessado e, né, já não havia tanta gente assim disposta a morrer pela nova república também. A birita já tinha passado a ressaca, então todo mundo estava mais tranquilo. Depois, né, vieram os sucessivos fracassos nos campos de batalha devido ao despreparo dos revolucionários, né, a despeito da valentia de alguns, como o próprio Leão Coroado que a gente citou aqui. Já no primeiro enfrentamento, na Mata Sul, no dia 18 de abril, uma coluna revolucionária foi atacada de surpresa e derrotada por uma tropa pernambucana rebelada, né, vinda da comarca das Alagoas, que havia decidido assim, se voltar contra o governo provisório. Adiante, né, no dia 2 de maio, houve uma vitória no engenho Utinga, lá na mesma região. Um batalhão comandado pelo general pernambucano Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, né, o Visconde de Suassuna, um daqueles irmãos que tinha se envolvido lá na conspiração dos Suassunas em 1801, ele bateu os jagunços e moradores reunidos por senhores de engenhos locais, que em sua maioria eram monarquistas, né? Em todo caso, no confronto com o exército inimigo vindo da Bahia, lá no engenho Trapiche, no dia 13,
o Suassuna também acabou vencido. O quadro então ficou bastante feio. A fome era grande, né? Pois todo o feijão, charque e farinha consumidos em Pernambuco, como dissemos, vinha de fora. Como alimento, restava ali para o pessoal apenas a rapadura e algumas plantas da região. A situação ficou ainda mais grave, né, quando a Paraíba e o Rio Grande do Norte, que de início aderiram à Revolução e ajudavam enviando alimentos, foram derrotados, né, pelas forças tanto internas quanto externas, retornando ao comando dos monarquistas. As tropas baianas, incrementadas dos pernambucanos de Alagoas, que avançavam ali pelo sul, sob o comando do Marechal Cogominho de Lacerda, a cada dia se aproximavam mais da capital. E aqui só um parênteses, quando a gente fala pernambucanos de Alagoas, lembrando mais uma vez que Alagoas ainda não era uma capitania autônoma e sim parte de Pernambuco, por isso eles ainda eram pernambucanos. Bom, as opiniões, né, nesse momento já se dividiam, né, sobre o que deveria ser feito. Na terceira semana de maio, entretanto, muita gente no governo provisório defendia a rendição em troca de condições vantajosas. Outros, porém, diziam que as naus do bloqueio não dispunham, né, de soldados para tentar um desembarque e que o Marechal Congominho ainda estava a muitas léguas de distância de Recife e que as tropas e o valente povo do Recife, assim como os de Olinda, Goiânia e Guaraçu, permaneciam fiéis à boa causa e, portanto, a Revolução ainda não havia sido derrotada. O Domingos José Martins, né, que foi o idealizador da República Pernambucana, sabendo, né, que as tropas herdadas do antigo regime eram muito mal armadas e despreparadas, resolveu enfrentar ele mesmo as tropas vindas da Bahia. Foi lá pessoalmente. Porém, tendo sido sempre comerciante, né, sem nenhuma experiência militar, ele deixou que a sua coluna, né, a coluna que ele estava comandando, fosse surpreendida ao cruzar o riacho Merepe, lá em Porto de Galinhas, e acabou preso. Ele foi aprisionado no dia 12 de maio de 1817, sendo depois enviado para Salvador, onde permaneceu sob a tutela do Conde dos Arcos, né, o governador da Bahia. O último poema de Domingos José Martins, escrito na prisão e dedicado à pátria e a Maria Teodora, foi o seguinte, abre aspas, na morte entre ambas repartido, será de uma o suspiro derradeiro e da outra há de ser final gemido. Fecha aspas. No dia 18 de maio, estando o principal líder civil da Revolução preso, o general Domingos Teotônio foi aclamado ditador de Pernambuco, encabeçando excepcionalmente o governo provisório até o fim do conflito. Na condição agora de governador de Pernambuco, o Domingos Teotônio tomou, né, a decisão de resolver a situação pela via diplomática. Ele mandou 2 embaixadores ao encontro do comandante do bloqueio naval, né, o vice-almirante Rodrigo Lobo, e ofereceu a ele abaixar as armas em troca de anistia geral e do esquecimento de tudo, né? Tipo, desculpa aí pelo vacilo. Mas a resposta foi apenas que a corte e sua majestade, o príncipe regente Dom João de Bragança, esperavam dos rebeldes a sua, abre aspas, natural submissão sem condições, fecha aspas. Mandou a real. Essa foi a opinião do Dom João. O Teotônio, né, ele insistiu e no dia seguinte ele despachou outro negociador com um ultimato terrível. Caso sua proposta, né, de anistia não fosse aceita, ele degolaria todos os portugueses residentes no Recife e incendiaria a cidade. Mas, né, supondo que o vice-almirante não cederia, né, às suas ameaças, né, e sabendo-se incapaz de cumpri-las, ele nem esperou pela resposta. Enquanto o enviado negociava com o Lobo, o general reuniu as suas tropas e fez o quê, pessoal? Ele, né, vazou, né, partiu à frente delas para o norte, pretendendo seguir com a luta no interior de Pernambuco. Entretanto, o que restava de exército aos rebeldes, sob o comando, né, de Francisco de Paula Cavalcante, né, o Visconde de Suassuna, foi destruído em batalhas decisivas nos engenhos Utinga e Trapiche, lá em Siriaém e Ipojuca, né, como a gente comentou, ao sul do Recife. Derrotados em Ipojuca, os revolucionários tiveram de recuar em direção ao Recife, o primeiro e agora o último bastião da causa revolucionária. Sabendo que não poderiam manter Recife, no dia 19 de maio de 1817, o governo provisório se retirou para Olinda, né, e quando as tropas monarquistas adentraram a cidade do Recife, eles encontraram a cidade completamente abandonada e sem defesa. À noite, né, os revoltosos deixaram também Olinda e acamparam mais ao norte, né, no Engenho Paulista, que fica no atual município de Paulista. Pois é, e após uma longa discussão com seus oficiais, o general Domingos Teotônio concluiu que o sonho de fato havia acabado.
e cada qual, por conta própria, deveria tentar fugir da repressão portuguesa que se anunciava violentíssima. Na manhã de dia 20, a coluna se dispersou e cada um dos rebeldes se escondeu como pôde. Sabendo das consequências que a revolta implicaria para os rebeldes, o padre João Ribeiro resolveu não fugir com os demais e acabou se matando num engenho paulista antes de ser capturado pelos exércitos monarquistas. O seu corpo, entretanto, foi depois desenterrado, esquartejado e sua cabeça exposta em praça pública pelo general Luiz Rego Barreto. Em 20 de maio, os navios que sitiavam Recife e Olinda ancoraram e foram saudados por canhões pelas tropas rendidas. E junto com a multidão que saudava o desembarque das tropas monarquistas, com vivas ao príncipe Dom João, estava ninguém menos que Francisco de Paula Cavalcante de Albuquerque, o Visconde de Suassuna, uma das principais lideranças militares da Revolução. Nos meses seguintes, os revolucionários foram caçados e presos, tiveram seus bens sequestrados e dezenas de líderes do movimento foram mortos. Entre eles, Domingos Teotônio Jorge, enforcado no Recife, no dia 10 de julho, ao lado do Leão Coroado e do Vigário Tenório. A cabeça do general e as dos seus companheiros que pensaram no crime de se rebelar contra a injustiça e as suas mãos que executaram esse crime foram cortadas e expostas em locais públicos e os restos dos seus corpos arrastados pelas ruas do Recife atados a caudas de cavalo. Outras dezenas de revoltosos morreram na prisão. O general Luiz Rego Barreto, o comandante da ofensiva terrestre a Pernambuco, foi nomeado governador de Pernambuco por Dom João, tendo permanecido no cargo pelos 4 anos seguintes até 1821, isso já às vésperas da independência brasileira. Quanto a Domingos José Martins, ele também foi, evidentemente, condenado à morte pelo príncipe regente pelo crime de lesa majestade, junto com outras lideranças revolucionárias enviadas à Bahia, como o padre Miguelinho e José Luiz de Mendonça, o redator do Manifesto Preciso e o principal redator da Constituição da República Pernambucana. Apesar de ter sido contra a ideia de Domingos Martins de uma ruptura total com a coroa, preferindo uma solução moderada que reduzisse os impostos de Pernambuco, José de Mendonça foi um dos poucos líderes presos que não renegou a revolução, tendo permanecido na cidade do Recife e se entregado voluntariamente às tropas monarquistas que o prenderam e o enviaram à Bahia imediatamente. Na Bahia, assim como os demais, os líderes republicanos que ali chegaram, José Luiz de Mendonça foi recebido pela população com os seguintes gritos: Bahia é cidade, Pernambuco é grota, viva Conde D'Arcos, morra patriota. A sentença contra os rebeldes foi cumprida em 12 de junho de 1817 pelo Conde dos Arcos. O líder capixaba e seus companheiros, Padre Miguelinho e José Mendonça, entre outros, foram arcabuzados, ou seja, mortos a tiros de arcabuzos, que era um tipo de espingarda da época, no Campo da Pólvora, na cidade de Salvador. Por essa razão, o antigo Campo da Pólvora hoje é chamado de Campo dos Mártires. E do casamento de Domingos Martins com a menina Maria Teodora, não houve nenhum filho, não houve nenhum descendente. Ela acabaria se casando novamente alguns anos depois. Uma curiosidade, Joaquim da Silva Rabelo, o Frei Caneca, personagem que viria a ser central em outra revolução pernambucana ocorrida poucos anos depois, que é a Confederação do Equador, também foi detido na Bahia devido à sua participação na Revolução de 1817. Entretanto, como ele foi pouco mencionado na documentação dos rebeldes, acabou escapando da pena de morte e dedicou os 4 anos que esteve detido em Salvador para redigir uma gramática da língua portuguesa. Uma outra curiosidade é que um dos irmãos de José Bonifácio, que seria o futuro patriarca da independência, o paulista Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva, estava em Pernambuco como ouvidor em Olinda no início da Revolução e acabou aderindo a essa revolução. E assim como o Frei Caneca, ficou preso na Bahia, mas como não assumiu nenhum cargo destacado no governo republicano em Pernambuco, e como seus outros irmãos tinham influência na corte, acabou sendo anistiado depois. Francisco, deixa eu só fazer um comentário, né? Você leu aquele textozinho, né, que o pessoal na Bahia gritava para os rebeldes quando eles chegavam, né? Bahia é cidade, Pernambuco é grota. Isso era uma coisa muito comum na época, porque a Bahia foi a primeira, a Bahia entenda Salvador, né? A cidade da Bahia.
Bahia. Ela foi a primeira cidade do Brasil em que as pessoas começaram a comer na mesa, com garfo e faca, essas coisas. Então eles se viam nessa época, ali no começo do século XIX, como sendo as únicas pessoas realmente civilizadas do Brasil, né? Mesmo as pessoas ricas de outras capitanias, eles tinham uns modos, assim, meio grotescos, né? Por isso que eles diziam que eles eram os únicos que tinham civilidade. Daí eles chamavam as outras capitanias, não só Pernambuco, né? De grota, ou de... Como você dizia assim, vocês são roceiros, sabe? Vocês são matutos. Exatamente. Mas olha só, em retaliação à ousadia pernambucana de proclamar uma república independente, foi desmembrada de Pernambuco, com sanção do príncipe Dom João, a comarca das Alagoas em 16 de setembro de 1817. Os senhores de engenho dessa região, que correspondia a cerca de 10% do território pernambucano naquela época, tinham de última hora se voltado contra o governo provisório e, como recompensa pelo seu apoio à Corte do Rio, receberam da coroa o direito de formar uma capitania autônoma, de onde surgiu o atual estado de Alagoas. Então, como dissemos anteriormente, naquela época, até então, Alagoas pertencia a Pernambuco. E o primeiro governador de Alagoas foi o português Sebastião Francisco de Melo e Póvoas, que já havia sido governador do Rio Grande do Norte alguns anos antes e era um dos netos do Marquês de Pombal, tendo assumido a função em 22 de janeiro de 1819. Apesar de os revolucionários terem ficado no poder menos de 3 meses, eles conseguiram abalar a confiança na construção do Império Americano sonhado por Dom João. A coroa nunca mais estaria segura de que seus súditos eram imunes à contaminação das ideias responsáveis pela subversão da antiga ordem na Europa. E alguns meses depois, em 6 de fevereiro de 1818, quando Dom João foi aclamado Dom João VI, rei dos portugueses, no Campo de Santana, que hoje é a atual Praça da República, na cidade do Rio de Janeiro, foi com esse temor em mente que ele recebeu a coroa feita pelos ouribes que estavam lá na Rua do Ouvidor. Bom, mais do que uma revolta anticolonial, a Revolução Pernambucana de 1817, ainda que dividida internamente no que tangia alguns de seus princípios, implantou o regime republicano, defendeu os direitos do homem, o livre exercício da liberdade de imprensa, a liberdade de religiões, ainda que oficializasse o catolicismo, né? E a emancipação gradual do trabalho escravo. Inspirados na Constituição Termidoriana da Revolução Francesa e na Constituição Americana, isso é um comentário aqui à parte, é Constituição Termidoriana por causa do período termidor, né? Enfim, com os meses no calendário, meses, temperaturas, unidade de medida, tudo na época da Revolução Francesa foi mudado. Bom, enfim, estão inspirados nessa Constituição Termidoriana da Revolução Francesa e na Constituição Americana, os insurretos de 1817 lograram produzir o primeiro esboço constitucional redigido exclusivamente por brasileiros. No dizer do escritor, historiador e diplomata pernambucano Manuel de Oliveira Lima, abre aspas aqui, né? No caso, ele está se referindo à Revolução de 1817. Foi a mais espontânea, a menos desorganizada e a mais simpática das nossas numerosas revoluções. A experiência inédita de autogoverno em Pernambuco, que durou quase 75 dias, conforme a gente falou, deixou um legado singular para a história do Brasil como uma alternativa ao projeto de construção de um império centralizado imposto pelos Braganças. Reprimida com rigor, seus líderes foram condenados e executados por crime de lesa majestade. Os sacrifícios dos mártires da Revolução de 1817 não dissiparam, porém, o ardor revolucionário da província. O chamado maligno vapor pernambucano, como o ideário da Revolução de 1817 viria a ser chamado, voltou a se manifestar em sucessivas revoltas de cunho libertário anos depois. Bom, pessoal, digamos, marginalização, né, da Revolução Pernambucana de 1817 como um movimento apenas regional, ela se deveu ao historiador e diplomata paulista, né, o Francisco Adolfo de Van Hagen, ou Van Hagen, né? No Brasil a gente fala Van Hagen, mas seria Van Hagen em alemão. Não é Van Halen, que fique claro. Não, essa é uma outra pessoa, é o Van Hagen. Bom, então o Van Hagen, né, que era o Visconde de Porto Seguro, ele foi o responsável por um vasto estudo da história brasileira, tendo percorrido várias bibliotecas europeias e o próprio acervo, né, que hoje compõe a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Inclusive, aqui só um parênteses, né, o Van Hagen descobriu onde estava
estava enterrado o Pedro Álvares Cabral, que até então ninguém sabia onde ele estava, e foi ele que descobriu o corpo dele, tentando trazer ele para o Rio de Janeiro, né, para fazer um monumento aqui e tal. Mas ele descobriu, os portugueses falaram, beleza, não vou te dar. E aí fizeram um monumento para ele lá em Portugal. Bom, esses estudos, né, do Van Hagen foram sintetizados na sua obra mais importante, né, sua obra-prima, batizada, né, humildemente de História Geral do Brasil, livro publicado na década de 1850 e que foi alçado à condição de historiografia oficial do Império do Brasil pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, o IHGB, aqui no Rio de Janeiro. Nesse livro, Van Hagen dedicou um capítulo inteiro a combater o que ele via como um modismo da imprensa e da intelectualidade, né, na corte, aqui no Rio, de, entre aspas, isso é a palavra dele, né, adular os anais pernambucanos com a proeza dessa revolução, fecha aspas. Né, a Revolução de 1917, né, só para contextualizar, ela tinha se tornado popular nos jornais cariocas após a independência. Depois da independência, o pessoal começou a buscar aí fatos, né, para promover o patriotismo brasileiro. E inicialmente o pessoal tinha pegado a Revolução de 1817 como referência, mas o Van Hagen não gostou disso. O seu objetivo claramente anunciado era desconstruir o caráter revolucionário do movimento, descrevendo como uma insurreição que foi convertida, abre aspas, em um mito heróico de patriotismo, fecha aspas. Quando, na verdade, tratou-se de um evento, abre aspas, não brasileiro, mas provincial, fecha aspas. O Van Hagen acusava a Revolução Pernambucana de ser, nas palavras dele, um triste engano, e a descreveu da seguinte forma. Abre aspas. Entretanto, uma revolução, proclamando uma república absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro, rebentou em Pernambuco em março de 1817. É um assunto, para o nosso ânimo, tão pouco simpático, que se nos fora permitido passar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos traçar. Forçados, porém, a dedicar-lhe algumas linhas, procuraremos ser breves. Cabe desde já dizer que a Revolução Pernambucana de 1817 não se recomenda, muito mais do que a da Bahia de 1798, pelas suas peças oficiais, nem pelos seus atos ou projetos. Nada próprio a inspirar sentimentos de heroísmo e de justiça, a entusiasmar e engrandecer o povo. Tristes sintomas para uma revolução em princípio. Né? Para contrapor, né, o que ele via como a violenta e inglória Revolução Pernambucana, o Van Hagen exaltava uma visão romântica da Inconfidência Mineira, que ele entendia como a verdadeira gênese do patriotismo brasileiro. Enquanto para Van Hagen os revolucionários nordestinos de 1817 eram sórdidos, egoístas, provincianos, os revolucionários mineiros e cariocas, né, que participaram lá da Conjuração de 1789, eles eram nobres, abnegados, sendo o mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, um proto-mártir, ou seja, um mártir brasileiro que antecedeu a existência do Brasil enquanto nação. O cara, por cima, era profeta. O cara era um tiradentista ferrenho, né? Daí o motivo do Tiradentes ser o nosso grande símbolo republicano, né? Porque ele defendia isso já no Império. O sósia de Jesus, né? O Tiradentes, não é esse que é o sósia de Jesus? Exatamente. Nas palavras do Van Hagen, né, abre aspas, ele, né, Tiradentes, se adiantou a aceitar para si a responsabilidade desta nobre tentativa e as glórias do martírio que hoje lhe confere a posteridade, fecha aspas. O cara era super fã do Tiradentes. Assim, para o historiador oficial do Império, os Inconfidentes foram vítimas de uma, abre aspas, mal denominada conspiração que inspirava simpatia a todas as almas generosas, fecha aspas. Os Inconfidentes mineiros, né, e cariocas foram descritos da seguinte maneira por Van Hagen, abre aspas, curvemos a cabeça ao decreto da providência, que, à custa do próprio sangue dos mártires do patriotismo, veio a conduzir-nos à única situação em que podemos, sem novos ensaios, procurar ser felizes e fazer-nos respeitar como nação. Fecha aspas. Ou seja, enquanto os revolucionários nordestinos eram rebeldes sem causa, os revolucionários do Sudeste eram mártires do patriotismo brasileiro. É pouca coisa, não. É mole? O principal alvo, né, dos ataques do Van Hagen era o general pernambucano José Inácio de Abreu e Lima, que em 1843, né, então antes do Van Hagen, havia publicado o livro Compêndio de História do Brasil. É filho do padre Roma, né, um dos heróis da Revolução Pernambucana, que foi fuzilado lá na Bahia pelo Conde dos Arcos, e sendo ele próprio, né, o José Inácio de Abreu e Lima, um herói da independência da Colômbia e da Venezuela, né, tendo sido capitão no exército de Simão Bolívar, ele era um forte concorrente pro Francisco Van Hagen, né?
pela, digamos assim, correta interpretação não só da história do Brasil, mas da América do Sul. Além disso, né, o Abreu e Lima, ele era um populista, né? E o populista aqui era alguém que defendia o socialismo francês. E também ele defendia a união dos povos sul-americanos e a liberdade de culto. Ideias que foram publicadas em vários artigos seus nos jornais do Recife, né, como o Diário de Pernambuco, e no livro O Socialismo, de 1853, lembrando que esse socialismo aqui não é a mesma coisa do socialismo lá da Rússia do século XX, né? É outro socialismo. Bom, o Van Hagen, né, por outro lado, ele era um monarquista conservador, defensor do catolicismo como religião oficial do Brasil, da centralização do governo na corte, e não tinha qualquer simpatia por povos de origem hispânica. Uma das principais formas que Van Hagen encontrou de atacar Abreu e Lima e diminuir, né, a sua influência e importância histórica foi justamente atacar a Revolução de 1817. Na conclusão de Van Hagen sobre a Revolução Pernambucana, ele diz o seguinte, abre aspas, se a vossa causa era tão justa e tão santa, como por amor dela não buscastes no campo, em uma bala ou na ponta de uma baioneta, o martírio, que vos canonizasse na posteridade. Fecha aspas. O desprezo, né, de Van Hagen pela Revolução de 1817 se explica em parte porque este foi, né, um movimento que tentou romper laços com o Império Português, na ocasião governado por Dom João VI, né, de quem Van Hagen era também um profundo admirador. Ele não via, né, também, acho que ele não via nenhuma contradição no fato de que a mãe do Dom João VI matou o Tiradentes, que ele também era fã. Enfim. Exatamente. Não, essa parte ele não enxergava, cara. O Van Hagen ele tinha umas coisas assim, muito curiosas sobre ele. Quando a Maria eloquiou, que aliás ela já era louca tempo integral, né? Quando ela eloquiou e mandou matar Tiradentes, essa parte ele tava fazendo alguma outra coisa. Porque isso aí foi a providência, Francisco. Tiradentes tinha que morrer pra abençoar o Brasil com seu sangue. Ah, entendi. Tipo uma coisa bíblica, assim. Bom, para o Van Hagen, né, o Dom João VI foi o modelo ideal de soberano, que amava os seus súditos e que havia trazido melhorias para a antiga colônia. Esse foi o rei responsável pela fundação das bases do Império e por tornar o Rio de Janeiro a sua sede. A Revolução de 1817, né, nessa visão, não passava de uma tentativa petulante e ingrata de separar Pernambuco da porção atlântica desse império. Van Hagen acreditava que separar era fácil, difícil era unir. Ao tratar do tema, né, o Van Hagen não se furtava a emitir seu julgamento, né, sem qualquer tipo de parcialidade exigida hoje aí pelos defensores do escola sem partido. Né. Para o Van Hagen, a escola tinha partido, era o partido conservador e católico. E nessa perspectiva ele diz o seguinte, abre aspas, ao sensato leitor brasileiro que tenha refletido no estado próspero do Brasil, deixamos que sinta e decida em consciência se lhe parece que haveria motivos para que, em alguma extensão maior do Brasil, se intentasse uma revolução contra o benéfico senhor Dom João e contra a integridade do seu predileto reino, fecha aspas, né? Predileto reino, no caso, seria o Brasil. E predileto dele, com certeza, né? Bom, é desnecessário dizer que a visão de Van Hagen dos acontecimentos acabou prevalecendo, né? Mesmo com a criação do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco, ainda lá na década de 1860, e que buscava justamente contrapor o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro controlado por Van Hagen, né? Mesmo após a proclamação da República, a interpretação da história brasileira feita por ele prevaleceria. Basta dizer que o próprio general Abreu e Lima é pouquíssimo lembrado no Brasil, sendo mais conhecido pelos venezuelanos e pelos colombianos do que pelos seus conterrâneos brasileiros. Só a partir do centenário da Revolução, em 1917, é que o movimento pernambucano foi reabilitado pelo IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil, no Rio de Janeiro, e o seu sentido nacional começou a ser resgatado fora dos círculos pernambucanos. Foi nesse ano de 1917, por exemplo, que o estado de Pernambuco adotou a bandeira da Revolução de 1817 como sua bandeira estadual, apenas modificando o número de estrelas de 3 para apenas uma. Também em 1917, o governo federal decretou no dia 6 de março como feriado nacional. Entretanto, com a chegada do Vargas ao poder e posteriormente com a implantação do Estado Novo, a Revolução de 1817 foi empurrada de novo para baixo do tapete, porque era melhor não estimular essa ideia de se rebelar contra o governo. Afinal, o Brasil é em essência um país pacífico e ordeiro, não um país de revoltosos. Aqui a gente não briga, a gente não é violento, a gente não faz nada disso, não é verdade? Exatamente, a gente só bate panela. Bom, em 2007... o dia 6 de março foi declarado a data magna de Pernambuco,
em virtude da Revolução Pernambucana. Isso durou pouco e um outro decreto de 2009 alterou a data magna do Estado para o primeiro domingo de março. Entretanto, nesse ano de 2017, e se você está ouvindo depois, enfim, entenda que a gente gravou em 2017, né? Por ocasião do bicentenário da Revolução Pernambucana, o governo de Pernambuco aprovou uma nova lei alterando novamente a data magna do Estado para 6 de março, restituindo-a como feriado civil. No dia 16 de setembro de 2011, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.488, de autoria do deputado federal pernambucano Maurício Randes, não sei se fala Randes ou Randes, que inscreveu, o nome de Domingos José Martins no livro dos Heróis da Pátria, o qual está depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade, Tancredo Neves, lá na Praça dos Três Poderes, caso você vá visitar Brasília. Bom, Domingos José Martins foi homenageado pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que o escolheu como patrono, assim como também é patrono do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, o IHGES, em Vitória, cuja data de fundação, em 12 de junho de 1916, se deu 99 anos após a sua morte. O Domingos José Martins também foi homenageado, tendo um município capixaba batizado com seu nome, além de uma escola. Ô Igor, quero só corrigir uma coisa que você falou aí. Você disse que o brasileiro só bate panela. Isso não é verdade. Não aceito isso. Nós também fazemos dancinhas contra a corrupção. Opa, é verdade. Olha, eu fui injusto, me desculpa. Nossa, não vou nem falar nada. Vou deixar só vocês dois dessa aí. Depositária da memória bibliográfica e documental do Brasil, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro guarda a mais completa coleção de publicações e documentos relativos à Revolução Pernambucana de 1817, considerada um marco no processo de construção do Brasil autônomo e livre. O precioso conjunto de manuscritos referentes à devassa do movimento foi transcrito e estudado pelo historiador carioca José Honório Rodrigues, um dos maiores pesquisadores da história pernambucana do século XX. Os documentos referentes à Revolução de 1817, preservados, mas até então ignorados, foram publicados por ele na série Documentos Históricos em 1954, quando José Rodrigues dirigiu a divisão de obras raras da Biblioteca Nacional, prestando um serviço de grande valor à divulgação de grandes corpos de fontes documentais que puderam então ser estudados por outros pesquisadores de todo o Brasil e do mundo. José Rodrigues foi um dos principais responsáveis, se não o principal, por reinterpretar essa insurreição pernambucana como um evento de significado não apenas regional, mas igualmente nacional. Agora, na passagem dos 200 anos da instalação do governo revolucionário de Pernambuco, a Biblioteca Nacional, depositária da mais importante coleção de livros, mapas, manuscritos e documentos iconográficos referentes a esse tema, organizou uma exposição onde vários desses documentos ligados à Revolução foram colocados à mostra para o público. Embora bem estudada pelos grandes historiadores, a Revolução de 1817 é pouco conhecida pela maioria dos brasileiros que aprenderam a identificar em Tiradentes a figura de herói anticolonial. A presente exposição tem o objetivo de evocar e dar a conhecer às novas gerações a história desse movimento que é tido por muitos hoje, como o berço da democracia brasileira. E assim nós encerramos este episódio onde falamos sobre a Revolução Pernambucana de 1817. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham adquirido mais conhecimento a respeito do assunto, ou até adquirido conhecimento, porque uma boa parte das pessoas nunca ouviu falar dessa revolução. E agora nós vamos para o nosso bloco de jabá e eu vou convidar o meu amigo Igor Rafael de Alcântara para fazer o seu jabá. Bom, vamos lá. O meu jabá é diferente dos anteriores que os ouvintes estavam acostumados. Eu não vou falar de livro dessa vez. Na verdade, eu tenho mais de um jabá, mas estão relacionados. Bom, para os ouvintes que me acompanham em redes sociais, e aqui vale até uma pequena explicação, por que eu fiquei tanto tempo ausente. Então, para os ouvintes que me acompanham nas redes sociais, sabem que eu estou já há algum tempo fazendo alguns workshops online de ciência de dados. Eu comentei alguns episódios do TemaCast anteriores que eu, porventura, poderia fazer, mas, enfim, estão acontecendo. São 3 workshops que eles acontecem temporariamente. Assim, normalmente eu tento fazer
um workshop diferente por mês, então cada workshop acaba acontecendo a cada 3 ou 4 meses. Então tem workshop de introdução à ciência de dados, tem específico para a linguagem R, que é uma linguagem que a gente utiliza em ciência de dados e machine learning, tem um específico sobre machine learning. É um dia inteiro de workshop, tem teoria, tem prática. Se você não tiver nenhum conhecimento, não tem problema, porque cada um deles é desenhado para pessoas iniciantes. Você pode fazer em qualquer ordem, ou apenas aqueles que você tiver interesse. E, enfim, se você estiver ouvindo em 2017, quando esse episódio sair, não tem mais workshops esse ano. Enfim, o último workshop foi realizado no início de dezembro, mas já existem inscrições abertas para os workshops, para os primeiros workshops do ano que vem, e você pode entrar no meu site, no igoralcantara.com.br, e ver lá, tem o link, explicação, conteúdo programático de cada um dos workshops, enfim, tem inclusive certificado de participação ao final. E se você fizer inscrição ainda em 2017, ou seja, até o dia 31 de dezembro, você vai pagar bem mais barato do que se você fizer depois do dia 1º de janeiro, porque tem um desconto para inscrições antecipadas. E uma outra coisa que você também pode encontrar no meu site é um link para o meu canal do YouTube, que eu já tinha antes, só que eu falava de literatura. Eu acabei ocultando os vídeos de literatura e estou reposicionando o meu canal e focando ele mais nessa área de ciência de dados. Então eu estou tentando publicar vídeos curtos, estou tentando fazer cursos, estou tentando publicar com uma frequência um pouco maior, vídeos sobre diversos assuntos de ciência de dados, enfim. Às vezes mostrando um pacote interessante do R para fazer um machine learning, às vezes alguns demos, algumas coisas. Então é bacana você dar uma olhada lá. O link também está lá no meu site. Lembrando mais uma vez, é o igoralcantara.com.br. Aproveitando para encerrar, não é um jabá, mas só falando, eu fiquei algum tempo ausente. A gente, enfim, brincadeiras à parte, não é porque o Francisco me colocou na geladeira ou porque a gente teve algum tipo de discussão. Era simplesmente por uma falta absoluta de tempo, porque eu estava trabalhando nesses workshops, melhorando os workshops, preparando aulas, com diversos projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então minha vida profissional estava bem atribulada. Então não tinha tempo para estudar as pautas e tempo para gravar mesmo, porque sempre estava acontecendo alguma coisa. Mas agora, enfim, espero, né, para alegria da maioria dos ouvintes, estou de volta. Perfeitamente, seja bem-vindo novamente, Igor. E agora é com você, Jorge Virgílio de Almeida. Pois é, só dar as boas-vindas de volta pro Igor, né? Tá fazendo falta aqui no TemaCast. E, bom, meu jabá vai ser rapidinho, né? É só lembrar sempre, né? Se você nunca nos escreveu, que nos escreva. Mantenha contato com o TemaCast. E é isso aí. Bom, então eu também não vou fazer jabá, mas eu quero aproveitar essa parte de jabá para fazer um anúncio aí para os nossos ouvintes, que nós já estamos no mês de dezembro e, portanto, como de costume, nós vamos lançar mais um episódio, que será o episódio sobre a retrospectiva de 2017, e depois nós entraremos no nosso recesso, nas nossas merecidas férias, e voltaremos no ano que vem. Mas eu quero deixar, então, um muito obrigado ao Igor, também ao Jorge, um abraço para vocês dois, um fortíssimo abraço para os nossos ouvintes, e até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima.